Isto, para efeito de gravação, você está na segunda aula da matéria síntese do Antigo Testamento. Esta é a segunda aula da matéria síntese do Antigo Testamento. Hoje é quinta-feira, 30 de março de 2023. Muito obrigado, nosso irmão Marco Aurélio, perdão. A ficha de chamada está começando aqui com o pastor Jurandir. Por favor, não se esqueça de assiná-la, nem o esquecimento, claro, resulta na falta para o aluno e não desejamos de forma nenhuma sermos injustos. Então fique bem atento, que a lista possa correr e todos possam, estando claro, sim. O irmão do Dorcelino ligou para mim e disse que ele não está bem de saúde, entendeu? O irmão do Dorcelino. O irmão Dorcelino. Ah, o irmão Dorcelino, ok. Dorcelino, perfeito. Estaremos orando então pelo irmão Dorcelino. Entendi, o irmão do irmão Dorcelino. É a ideia que está me fazendo duplicar as mensagens nos meus ouvidos. Vamos estar orando pelo irmão Dorcelino, que não está bem de saúde. Nós estamos passando momentos difíceis, muita gente enferma, com dificuldades. Nós vamos estar nos lembrando dele hoje nas nossas orações. Página 15, por favor. Página 15. Como ler o Antigo Testamento, cosmovisão e geografia do mundo antigo. É inevitável, quando estudamos Antigo Testamento, não abordarmos esta temática, que é considerada a maior problemática na compreensão e na interpretação do Antigo Testamento. Se você está vendo com o quadro, eu sei que quem está lá atrás, obviamente, está com maior dificuldade. O Antigo Testamento ele trabalha dentro de 4 contextos. Observe bem. 4 contextos bem diferenciados e, ao mesmo tempo, interligados. Ele trabalha com um contexto geográfico, um contexto cultural, um contexto linguístico e um contexto religioso e social. No contexto geográfico, nós temos que focar que toda a narrativa do Antigo Testamento ele se situa dentro da África e da Ásia, de 2 continentes. No contexto cultural, nós temos 4 culturas que precisamos ter uma base de conhecimento de como elas se comportam ou como funcionam, que é a cultura babilônica, medo-persa, helenística, que seria a cultura grega, e a cultura semítica. Da mesma maneira, na questão linguística, o contexto linguístico envolve as línguas que o Antigo Testamento foi escrito, o hebraico e o aramaico. E o contexto religioso e social envolve o judaísmo e o paganismo babilônico. Então, isso aqui é uma visão panorâmica para vocês entenderem os 4 contextos que está inserido a narrativa do Antigo Testamento. É o que Jesus ali falou, Para que entendamos o Antigo Testamento, definitivamente ler não é o suficiente. Temos que estudá-lo. Por isso que Jesus disse lá em João 8, 31, 32. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, sim ou sim, para nós termos um bom desenvolvimento na compreensão do Antigo Testamento, temos que estudar a sua cosmovisão e a sua geografia. Vamos então fazer a introdução aqui. Na última aula, vemos como Deus pode ser conhecido e como o Antigo Testamento chegou até nós, como conhecemos hoje. Na aula de hoje, veremos um pouco como podemos ler e interpretar o Antigo Testamento fielmente. Veremos como o mundo antigo enxergava o mundo e vamos entender sobre a geografia, onde todos os acontecimentos do Antigo Testamento acontecem. Como ler o Antigo Testamento? Quantos de vocês, irmãos, já fizeram essa pergunta? Como é que eu vou ler o Antigo Testamento? Alguém já fez essa pergunta? Irmão William já fez essa pergunta? Não, na verdade eu tenho uma pergunta para fazer sobre... O senhor falou ali do contexto cultural. Cultural.
O cativeiro na Babilônia durou ali o quê? 70 anos? Né? 70 anos. O cativeiro no Egito durou 400 anos. 400 Por anos. que o tempo que o povo passou ali no Egito não trouxe tanta Tanta influência. sobre a cultura? Propósitos de Deus. Curioso, né? Embora a cultura babilônica estava impregnada de uma idolatria, vamos dizer, bem grosseira, se nós compararmos idolatria por idolatria, a egípcia é muito maior. A egípcia contava com 1587 deuses. Já a babilônica, 34. O próprio faraó era um deles, né? É o chamado Horus Vivo, certo? O Senhor das duas terras. Então nós, se vamos colocar lado a lado no fiel da balança, obviamente, a questão do propósito de Deus. Né? Deus tinha um propósito para que o Egito não se entranhasse tanto dentro de Israel. Mas ao fim e a cabo de 430 anos, sim, creio que o irmão já leu uma expressão, já deve ter lido uma expressão na Bíblia chamada o opróbrio do Egito. Então, o opróbrio do Egito, que foi a marca do paganismo, ficou dentro da nação de Israel. Mas a influência não foi tão forte como a babilônica. A influência babilônica foi muito mais forte. Uma das grandes provas é a criação do Talmud, que é o livro das tradições judaicas, e os próprios nomes do calendário hebraico. Se o irmão analisar o calendário hebraico, todos os nomes dos meses do calendário hebraico é de origem babilônica. Então, a influência babilônica na cultura judaica, ela teve uma marca muito mais forte. Não teve mais ainda, porque Deus, claro, Ele é o Deus que controla a história e limita certos avanços que poderiam até destruir a identidade religiosa e espiritual da nação de Israel. Então, respondendo a sua pergunta, pela lógica, o Egito, sim, deveria influenciar muito mais, mas Deus decidiu colocar um certo limite, um certo freio, e permitiu com que a babilônica, de uma certa forma, tivesse um pouquinho mais de influência, mas também bem controlado da parte de Deus, porque do contrário, ela destruiria a identidade espiritual, a identidade racial, étnica e até mesmo histórica da nação de Israel. Ok. Deu para entender? Perfeito. Ok. Alguém já teve dificuldade? Alguém já fez essa pergunta? Como ler o Antigo Testamento? Ou somente eu que fiz essa pergunta há alguns anos atrás? Vamos lá. Quem já fez essa pergunta? Ninguém? Nunca ninguém fez essa pergunta? Estou impactado. É fácil ler então o Antigo Testamento? Sim. É assim, ó. Um estalar de dedos e você já leu e entendeu. Sim ou não? Oh, é isso que eu gostaria de entender e saber da parte de vocês. Alguém já fez essa pergunta? Como eu devo ler o Antigo... Deixa eu fazer o rephrase, né? Refazer a pergunta. Como devo ler o Antigo Testamento para ter uma compreensão plena? Alguém já fez essa pergunta? Então vamos ver agora. Estudar o Antigo Testamento é uma tarefa incrível, mas também exige disciplina. A preparação adequada pode ajudar o aluno a colher bons frutos. O Deus soberano que criou o universo, que controla a história e que realizará seu plano no tempo devido, decidiu manifestar-se em si mesmo. Isto é um ato de graça e devemos nos sentir estimulados a ouvi-lo. No entanto, o ato de ouvir pode ser prejudicado por muitos fatores. Em primeiro lugar, a revelação de Deus não foi feita na língua portuguesa ou no âmbito da cultura ocidental. O que nós falamos, né, da questão do contexto linguístico e do contexto cultural. Consequentemente, precisamos esforçar-nos para receber a mensagem com clareza. Quanto mais o aluno conhece a cultura do Antigo Oriente Médio, especificamente de Israel, no período do Antigo Testamento, mais barreiras pode eliminar e mais fácil será de entender a palavra de Deus. Outro fator de dificuldade é que mesmo ao ouvirmos, somos seletivos em relação ao que ouvimos. Além disso, tentamos conformar a mensagem ao que desejamos ouvir.
A solução é permitir que a Bíblia fale por si. Todos temos pressupostos acerca da Bíblia. Pressuposto quer dizer ideias, conceitos, não é? Eles devem ser constantemente avaliados e refinados para não distorcer seus ensinamentos. Os objetivos dos autores bíblicos não devem ser subordinados aos nossos, por mais dignos que sejam. Há muitas lições valiosas a serem aprendidas com o Antigo Testamento, mas nem todas são lições que o Antigo Testamento tenta ensinar. Se o aluno deseja colher ensinamentos fundamentados na autoria do texto, deve aprender a discernir o que o texto ensina, em vez de lhe sobrepor as ideias. Quando o leitor permite que a Bíblia fale do próprio ponto de vista e com seus propósitos, ele pode estar mais aberto para aprender o que ela pretende ensinar. É claro que Deus pode falar conosco e se revelar com uma leitura superficial das Escrituras. Quem somos nós para dizer como Deus vai agir? É a pergunta que fazemos. Mas o estudo aprofundado pode render resultados ainda maiores, porém é acompanhado de maior dificuldade. Bato na tecla. Quando nós temos uma noção básica, quando podemos ter a noção mais profunda, melhor ainda, excelente. Mas nós, como estudantes da palavra, precisamos ter uma visão básica desses 4 contextos. Bato na tecla. Se você quiser depois fotografar, eu fotografo e posto no grupo, mas esses 4 contextos, eu e você, para termos um entendimento razoável e uma interpretação correta do Antigo Testamento, precisamos tê-lo. Se eu ignorar o seu contexto histórico, o seu contexto cultural, o seu contexto linguístico e o seu contexto religioso e social, é aquilo que acabamos de falar agora há pouco, eu e você e nós, todos temos os nossos pressupostos, ou seja, o que entendemos, o que achamos, o que nos parece correto dentro da nossa lógica interpretativa. Mas a coisa não funciona assim na Bíblia Sagrada e mais ainda no que tange ao Antigo Testamento. Para ficar bem mais claro o que eu estou abordando, vamos entrar aqui nos aspectos da interpretação bíblica. Queiramos ou não, nós estamos dando os primeiros passinhos, preste atenção nisso aqui, é importante demais. Nós estamos dando os primeiros passinhos dentro dos princípios da chamada hermenêutica bíblica. Que é uma matéria que vai dar várias voltas na sua cabeça. Você vai ter a ligeira impressão que você está com uma outra Bíblia nas suas mãos, mas não se trata disso. Nós vamos entrar na chave da correta interpretação das Escrituras. Vamos então, pelo menos, dar uma pinceladinha na hermenêutica, olhando os aspectos da interpretação bíblica. Um dos principais princípios da interpretação já foi citado. Devemos permitir que a Bíblia fale por si só. É difícil consegui-lo, pois todo intérprete possui pressuposições, isto é, ideias pré-estabelecidas sobre o que a Bíblia é, o que ela diz e como todas as coisas se enquadram. Elas podem moldar a interpretação do texto, e olha, esse aqui é o caso grave, e distorcê-la. Vamos ser sinceros, não é? Não estamos aqui para nos sentirmos envergonhados e muito menos constrangidos. Não, o objetivo não é constranger ou envergonhar a nenhum de nós, porque isso seria uma falta de ética nossa. Mas quantos de vocês já tiveram, claro, de forma indevida, de forma acidental, de forma inconsciente, a experiência de ter, repito, por falta de conhecimento de causa, a experiência de ter distorcido 1, 2 ou 3 textos do Antigo Testamento e lá na frente, à medida que você for estudando, aprendendo e ouvindo mais da palavra, aí a ficha cai e você dizer, pensava que era isto, mas não se trata disto, se trata disso. A ver se eu consegui me colocar bem nessa abordagem. Quem de vocês já teve essa experiência? Passou um tempo muito longo da vida
crendo que a interpretação daquele texto era aquilo que você tinha como um conceito pré-estabelecido. Aí, de repente, na medida que você estuda, ouve, entra na profundidade da Escritura, você chega à seguinte conclusão: não era exatamente isto que eu pensava, que eu achava ou que eu acreditava. Quem já teve essa experiência? É muito normal de todos nós termos este impacto. Eu vou citar hoje vários textos do Antigo Testamento que é muito normal, na medida que você lê, você chegar a um pressuposto, ou seja, uma ideia baseada dentro daquilo que você lê. Porque nem tudo que nós lemos pode ser uma interpretação literal. Alô? Nem tudo que eu e você estamos lendo aqui podemos interpretar de forma literal. Se você quiser anotar, anote. Existem 3 tipos de interpretação da Sagrada Escritura. 3. Alguém sabia disso? Alô? Estão todos aqui? Ou alguém está em algum lugar? Quantos de vocês sabiam que existem 3 tipos diferentes de interpretar a Bíblia Sagrada? Quem sabia? Não? Ok, então vai anotar agora, por favor. Isso é importantíssimo. Primeiro método de interpretação da Escritura Sagrada, o método literal. E que é o método literal? Tudo que eu leio é exatamente o que eu estou lendo, é a correta interpretação. Esse é o método literal. Grande parte nossa, de nós, nos inclinamos, claro, ao método literal, porque ele é prático, não é verdade? Ele é automático. Você leu, já entendeu. Literal. Porém, nem tudo que supomos ser literal deve ser encarado como literal. Aí temos regrinhas que nós vamos, aos pouquinhos, identificá-la. Segundo método de interpretação, simbólico. Na base de símbolos. Terceiro método de interpretação, figurado ou alegórico. Eu vou dar para vocês um texto, eu não estou fugindo do assunto, é só para abrir um pouco o panorama dessa interpretação bíblica do Antigo Testamento, que esta sim é algo difícil. Então, para nós avançarmos no estudo do Antigo Testamento, me vi obrigado a dar essa paradinha dentro da questão da interpretação bíblica. Deixa eu usar um texto do Novo Testamento para facilitar a compreensão de vocês quando usarem textos do Antigo Testamento. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo de número 10. Vamos ler os versículos 9, 10 e 11. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 9, 10 e 11. Vou esperar que todos tenham esse texto aberto. Você vai usar esse texto como uma espécie de prova dos 9. Alguém aqui é do tempo da prova dos 9? Alguém se lembra do que é a prova dos 9? Vamos ver aqui. Só eu? Meu Deus, estou sozinho. Será que eu sou um museu? Eu me senti agora no museu, com 63 anos, só eu que me lembro. O pastor João disse, se lembra da prova dos 9? Da expressão. Da expressão, mas nunca usou. Ô, meu irmão, obrigado por ter me ajudado. Ele se lembra e conhece como funcionava. A prova dos 9 é um sistema matemático que, é um sistema prático, é tipo um macete. Você descobria se aquele cálculo era correto ou não incorreto. É bem interessante, né? Depois, se você quiser, eu posso até ensinar vocês como é que funcionaria. Então, esse texto, vamos dizer que é a prova dos 9. A prova que você vai usar para entender um pouco a diferença da interpretação literal, simbólica e figurada. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e sairá e achará pastagem. Todos já passaram por esse texto alguma vez, sim ou não? Amém. Muito conhecido. Puxa, se alguém não conhecer João 10, 9, tem um probleminha que você tem que resolver com Deus e com o pastor Maurício. Vamos lá, João 10, 10.
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então estamos também familiarizados com esse texto. João 10:11. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Nesses 3 versículos nós vamos encontrar a interpretação literal, simbólica e figurada. Sugiro que você anote, embora a aula está sendo gravada, mas é interessante para fixar bem isso na sua mente. Vamos lá. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Minha pergunta. Jesus, escute bem. Jesus é literalmente uma porta? Sim ou não? Não. Vou fazer de novo a pergunta para ver se alguém está acordado ou dormindo. Jesus literalmente é uma porta? Sim ou não? Não. Por que não é? É? Porta o quê? É um ser inanimado. Ok. Outra característica de uma porta. Vamos lá. Pastor Jurandir começou bem. É um ser inanimado. Jesus não é um ser inanimado, é um ser vivo. É uma pessoa. Outra característica de uma porta. Vamos lá. Feita de madeira, excelente, irmão Rodrigo. Outra característica de uma porta. Nosso irmão é animado com números. 50 pontos. A gente vai negociar, irmão Rodrigo. Eu não sou economista, mas eu aprendi com o meu bisavô a negociar com números. Mas vamos lá. Outra característica de uma porta. Não fala. Seria inanimado, mas uma característica bem clara, bem evidente. Irmãos, aqui eu tenho pelo menos 2 portas, né? Aquelas 2 ali e esta aqui. Então, fechadura. Outra característica. Uma que está bem na cara, assim, ó. Acesso, da passagem, da acesso de um local, de um ambiente para outro. Agora, qual a razão que Jesus diz, eu sou a porta? Tem uma razão. Jesus não brinca quando ele fala. Jesus não está querendo confundir quando ele faz uma declaração. Qual a razão, então, que você acredita que Jesus diz, eu sou a porta? Acesso para onde? Da cozinha para o banheiro, da sala para o quarto? Acesso ao Pai. Procure escrever isso para não esquecer. Jesus é a porta de acesso ao Pai. Como é que eu sei disso à luz da Bíblia? João capítulo 14. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Alguém está me acompanhando, gente? Alguém está me acompanhando? Amém. Perfeito. Então já estamos sabendo que, número 1, Jesus não é porta literal. Não é feito de metal, não é feito de madeira, não é feito de vidro, porque a porta é um ser inanimado e Jesus não é um ser inanimado. Segundo, estamos sabendo que porta é um objeto que dá acesso de um ambiente a outro. E a razão que levou Jesus a dizer que ele é a porta, porque ele é o ponto de acesso entre o Pai e o homem. Então, que tipo de interpretação seria esta? Literal, simbólica ou figurada? Figurada. Anote. É uma figura de linguagem que nós vamos estudar na matéria de hermenêutica chamada metáfora. Anote aí. O que é uma metáfora? São 2 objetos ou coisas, ou uma coisa e uma pessoa totalmente diferentes, mas que têm entre ambas características comuns. Se quiser notar, metáfora, repito, é uma figura de linguagem que aponta entre 2 coisas, ou uma coisa e uma pessoa completamente diferentes entre si, mas apresentando características comuns entre elas. Então, olha aqui a metáfora. Jesus é um ser humano, uma pessoa, ok? Um espírito, como queiram, no estado original que Jesus veio dos céus. E a porta é matéria. Então, o que tem a ver
O que é de comum entre Jesus e a porta? O ponto de acesso. Estão me acompanhando? Isso é chamado metáfora. Então aqui a interpretação é figurada. Existem 21 figuras de linguagem dentro da Bíblia Sagrada e vamos estudá-las uma a uma. E a metáfora é uma delas. E Jesus era amante. Pensa num homem que amava ensinar parábola na base de metáforas, porque as parábolas são miniaturas ou conjuntos de várias metáforas e de alegorias interconectadas. Isso é bem interessante. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que tipo de interpretação poderíamos tomar aqui no versículo 10? Literal, figurada ou simbólica? Literal. Literal. Por que literal? Vamos lá. Vamos pensar baseado naquilo que estamos lendo, alô? E entendendo. Amém? Vamos lá. Porque o verso 10 é a interpretação literal. Tem que ter uma razão. Vamos lá. Só isso? O ladrão só vem matar? Só isso? Roubar? Só isso? O texto já diz tudo. Todo ladrão, na grande maioria, vem para roubar. É o principal. Quando ele pode, ele mata. E quando ele pode, ele destrói. Concordamos com isso? Jesus já deu a receita. Tem ladrões que só roubam, mas não matam e não destroem. Mas por via de regra, a boa maioria faz as três coisas. Estamos entendendo aqui, sim ou não? Então aqui a interpretação é literal. Literal. Tal qual lemos, tal qual é. Agora, olha o verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aqui que tipo de interpretação é? Figurada, literal ou simbólica? Simbólica. O que é um símbolo? É uma figura de linguagem. Mas vamos lá, vamos destrinchar. Símbolo. Como definimos símbolo? É tudo aquilo que representa a realidade de algo ou de alguém que não é materialmente exato. Minha pergunta: Jesus é um pastor literal, sim ou não? Alô? Não. Jesus é um pastor literal, sim ou não? Por quê? Porque ele simboliza, se ele não é literal. Vamos lá, vamos dar uma explicação mais ampla. Por que Jesus não é um pastor literal? Exato, porque Jesus não trabalha com ovelhas. Só o pastor Jurandir que está funcionando hoje aqui, veja. Eu acho que o espírito de negociação está forte aqui, né? Agora o pastor está querendo negociar 70 pontos. Jesus não é pastor de ovelhas naturais. Então isso funciona, o símbolo trabalha dessa maneira. O símbolo, ele aponta, ele representa algo que aquele foco que está sendo representado não é de maneira exata. Alguém está me acompanhando, gente? Então Jesus não é pastor literal, ele não trabalha com ovelhas naturais, mas trabalha com ovelhas espirituais. Como o Salmo 100 nos ensina que nós, crentes, cristãos, servos de Deus, somos considerados o quê? Na presença de Deus. Salmo 100, alguém se lembra? Salmo 100, ninguém se lembra? É pequenininho o Salmo 100. Será que você não consegue se lembrar do Salmo 100? A Bíblia no Salmo 100 fala de algo que está ligado a nós. Se você abrir, claro, vai descobrir, mas se você não abrir, seria mais interessante você tentar se lembrar. Ovelhas do seu pasto. Nós somos ovelhas? Sim ou não? Não, nós somos símbolos de ovelhas. Conseguiram entender a diferença da interpretação literal, figurada e simbólica? Sim ou não? Amém. Alguma dúvida? Não, sejamos sinceros. Isso aqui é importante demais para nós avançarmos dentro dos aspectos da interpretação. Isso aqui é uma parte difícil, gente. Eu não vou negar a vocês. Para entendermos razoavelmente o Antigo Testamento, fomos obrigados a dar essa plataforma de compreensão
sobre a interpretação bíblica. Se alguma dúvida, por favor, tenha toda a liberdade de me interromper, que eu estou aqui para humildemente lhe ajudar. Vamos lá. Um dos principais princípios de interpretação já foi citado. Vou ler todos de novo separado. Sim, pastor. É que eu não quis interromper o raciocínio. Por favor, o irmão deve interromper. Mas me surgiu uma questão aqui no 9. Diz assim: eu sou a porta. Ok. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará. Todos nós entendemos isso. Agora aqui está assim: ó, e sairá e achará as pastagens. O que é esse sairá? Eu fiquei perdido aqui, de verdade. Sairá, ou seja, vai sair do seu estado de ignorância, de pobreza, de fome espiritual, e ao momento que se encontre com Jesus, o que ele vai encontrar? Pastagem, ou seja, alimento espiritual, edificação, crescimento, comunhão, relacionamento. Lembre-se que aqui estamos trabalhando com interpretação simbólica. Então, todo o versículo 9 é um símbolo. Então, nós temos que ter o cuidado do princípio ao fim. É muito raro no texto da Bíblia ter 3 interpretações ao mesmo tempo. Aliás, o único livro da Bíblia que consegue fazer isso, e por isso que ele é o mais difícil da Bíblia, adivinha qual é? Apocalipse. É o único livro da Bíblia que causa uma enorme dificuldade, porque num só versículo eu posso encontrar uma interpretação literal, figurada e simbólica. Aí já era. Aí dá uma salada russa, ucraniana, polaca, japonesa, brasileira, e aí nós temos que aprender a conhecer as diferenças. Mas na maioria, por via de regra, cada versículo bíblico traz de forma separada um tipo diferente de interpretação. Ou a literal, vai do princípio ao fim, ou a simbólica, do princípio ao fim, ou a figurada, do princípio ao fim. Repito, a única exceção seria o livro do Apocalipse e alguns poucos versículos do livro do profeta Ezequiel e Zacarias, que se o irmão analisar bem, Zacarias e Ezequiel, trabalha com uma combinação de símbolos e figuras e literalidade assustadora, porque são livros proféticos, muito ligados, compreende? Parecidos com o livro do Apocalipse. O Apocalipse trabalha muito com símbolo, figura e literalidade. Isaías e Ezequiel, Zacarias e Ezequiel, a mesmíssima coisa. Entendeu? Então o verso 9 está trabalhando que é com simbologia. Então nós temos que ter muito cuidado em discernir esta simbologia. Alguma outra dúvida, irmãos? Isso aqui é uma parte difícil, então é importante que ela seja esclarecida, e um esclarecimento melhor vai ser você trazendo a sua dúvida à tona. Eu tenho uma dúvida. Fala, irmão Caetano. Lá no livro de Apocalipse, quando fala dos dragão, que tem olhos nas pontas das asas, essas coisas, tem, tipo, conforme ele vai andando, assim, vai virando olho, umas coisas assim. É simbólico também? Simbólico e figurado. Ok. Simbólico e figurado. Ele é muito estranho. Porque na maioria das vezes nós não entendemos o símbolo que está ali dentro e também a figura que está ali dentro. Por isso é muito difícil o livro do Apocalipse. Tem textos que são práticos, compreende? Mas tem outros, como esse, que está carregado de figuras e de símbolos, ele se torna um quebra-cabeças. Aí temos que partir do princípio em compreender e conhecer os símbolos e as figuras da Bíblia. Se eu não recomendei um livro, eu vou recomendar para vocês um livro maravilhoso. Acredito que eu já recomendei, né? Símbolos e Tipos da Bíblia. Esse é um excelente livro que vai ajudar a cada um de vocês não apenas a se aproximarem de uma boa interpretação a nível de símbolos e figuras, como também vão ajudar vocês a compreenderem um pouco o livro do Apocalipse, como Zacarias e Ezequiel. Alguma outra pergunta nessa parte? Vamos avançar? Vamos lá. É difícil consegui-lo, como já falei, pois todo intérprete possui pressuposições, isto é, ideias pré-estabelecidas sobre o que a Bíblia é, o que ela diz e como todas as coisas se enquadram. Elas podem moldar a interpretação do texto e distorcê-la. A interpretação adequada, presta atenção, não existe que os leitores eliminem todas as pré-suposições, ou seja, eu tenho direito de ter minhas pré-suposições, as minhas ideias e os meus conceitos. Mas insistem que eles reconheçam sua existência, reavaliando constantemente sua validade e subordinando-as ao texto das Escrituras. O objetivo desse princípio é impedir que os intérpretes manipulem o texto
conforme seus interesses. Para o texto transmitir autoridade, ele deve desfrutar de certa autonomia. O que isso quer dizer? O texto tem que falar definitivamente o que ele está falando de fato. É importante entender que a Bíblia foi escrita por nós, não para nós. Ou seja, ela foi escrita para um determinado tempo onde os autores inspirados por Deus tinham objetivos claros e definidos. Para entendermos a autoridade bíblica, precisamos buscar as intenções dos autores do texto. É como se fosse uma tarefa de ler uma carta enviada para uma outra pessoa. Para entender, precisamos saber qual a cosmovisão. Aí explicamos a palavra cosmovisão. Visão do mundo do destinatário. Agora, redobre a sua atenção aqui, ó. Procedimentos de interpretação. Não é a varinha mágica, não é a varinha de condão, mas isso aqui é de uma importância fundamental, tá? Da mesma maneira que você entende as leis básicas da natureza, que são traduzidas nas 3 leis da termodinâmica escritas por Sir Isaac Newton. Alguém já ouviu falar das chamadas leis da termodinâmica, sim ou não? Sim. Isso, são as leis que governam o mundo físico, tá? Não quero entrar nesse pormenor, porque estaremos entrando numa área da ciência que eu sou também apaixonadíssimo. A Bíblia fala isso com uma riqueza de detalhes, sobretudo no livro de Jó. Só para deixar você bem curioso, né? Só o livro de Jó trabalha com mais de 55 menções da ciência, seja física, química e biologia. E ali dentro, numa linguagem muito primitiva, entre os capítulos 36 e 39, estão as 3 leis da termodinâmica, preconizadas por Sir Isaac Newton no final do século XVI. É impressionante. Quando você está ali estudando o livro de Jó, você, opa, o que é isso? Está aqui as 3 leis da termodinâmica. Uau! E foram realmente reveladas 1,5 milênio depois, por Sir Isaac Newton em 1689. Mas tudo bem. Da mesma maneira que as 3 leis da termodinâmica governam o mundo físico, procure entender que isso aqui são as 3 leis da interpretação bíblica. Você vai conhecer várias leis quando estudarmos a matéria de hermenêutica e exegese. Agora, essas 3 aqui, ó, põe um baita de um highlight, sinal de tráfego, sinal amarelo, alarme. Procura não se esquecer disso aqui, ó. Mas como determinar a intenção do autor? Primeiro, o gênero literário deve ser identificado. Alô? A Bíblia possui gêneros literários. Alguém pode me dar um exemplo de 2? Já estudamos lá na matéria de bibliologia. Vamos lá, se alguém se lembra. Poesia. Poesia, perfeito. Mais outro? Tranquilo. É só o pastor Jurandir que está acordado hoje? Eu creio que todos vocês estão acordados. Profecia. Profecia, obrigado, irmã Ibra. Poesia. Vou ter que parar um pouquinho a aula para fazer uma oração. Senhor, dá mansidão na negociação dos teus filhos. Não está vendo mansidão para negociar, mas a gente vai chegar lá. Poesia, história, biografia, são inúmeros os gêneros literários. Então coloque isso aqui como regrinha número 1. O que eu estou lendo? Olha só a pergunta. O que eu estou lendo? Qual é o gênero literário do texto que eu estou lendo? Poesia, história, biografia? Mas alguns vão ter aquela dificuldade. Ih, Jesus, eu não sei. Pode acontecer isso. E não se assuste, não se preocupe, não se desespere. Vai ocorrer dezenas e dezenas de vezes que você não vai conseguir identificar o gênero literário. Mas esforce-se em descobrir o gênero. Como? Pelo formato do texto, pela exposição do texto, na maioria das vezes. E tem outras ocasiões que você não vai descobrir. Vamos lá. Na literatura atual, uma biografia não deve ser lida como suspense, nem como uma peça como poesia. O gênero literário, tome isso aqui como regra, ó, influencia a abordagem e interpretação da obra. Isso também se aplica ao Antigo Testamento. A profecia é um gênero diferente da linguagem proverbial.
O intérprete deve inicialmente identificar o gênero e aprender tudo o que pode sobre ele. A poesia de todos é o mais fácil. E a história, tá? Muito fácil. Agora tem outros gêneros que requer mais atenção na leitura e ao mesmo tempo dentro da leitura do contexto. Segundo lugar, é importante descobrir o que for possível sobre o público para o qual a obra foi escrita e ainda as circunstâncias da composição. Esses fatos podem afetar a interpretação de certas afirmações. Sempre faço essa pergunta: para quem foi escrito este texto que eu estou lendo? Quando? Em que época? Em que circunstância histórica foi escrito este texto, o qual eu estou lendo? Anotou? Nós temos que fazer essa segunda pergunta. Para quem? Quando? E em que circunstância histórica se destinou, né, a escritura ou a redação do texto que eu estou fazendo a observação? Em terceiro lugar, por meio da análise do contexto. O que é o contexto? Os versículos que estão antes, os versículos que estão depois. Tá? Exemplo, Êxodo 15, 26 é o texto. Mas o contexto seria os versículos 25, 24, 23, 22, 21 e aí vai. E os versículos 27, 28 e 29, se assim existir. E aí vai. Então, o que está antes e o que está depois do texto. Então, vamos lá. Então, por meio da análise do contexto, devemos tentar identificar a intenção do autor ou editor. Esta pode ser explícita, ou seja, está ali, ó, na cara, sem nenhum problema. Ou deduzida de observações relativas à seleção e à organização do material feitas por ele. Como leitores e estudiosos da Bíblia, se conhecermos bem o autor, o público, a situação e o gênero literário, estaremos aptos para nos colocarmos no lugar do ouvinte e entendermos as palavras e especialmente a mensagem do texto interpretado. A interpretação exige que nos tomemos, na medida do possível, parte do público original, ou seja, que nos tornemos, na medida do possível, parte do público original. A mensagem a eles transmitidas é a mesma para nós. Vamos agora fazer uma rápida observação de alguns textos, que é muito normal eu fazer uma interpretação baseada nas minhas pressuposições. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 28. O capítulozinho abençoado. Só que ele é difícil. Bastante difícil. Deuteronômio capítulo 28. Versículo 13. Pastor, por que o senhor está escolhendo o versículo 13? Os teólogos da prosperidade são amantes, desesperadamente amantes desse texto. Preste atenção comigo aqui, ó. Deuteronômio 28, 13. Eu vou esperar que você chegue até lá. Estou tomando tempo, batendo bem essa tecla, porque isso aqui é uma chave importantíssima para entendermos e interpretarmos corretamente o Antigo Testamento. Deuteronômio 28, 13. Todos estão lá comigo? Amém? Sim ou não? Amém. Ok. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Amém. Só estarás em cima e não de baixo. Se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus. Perdeu. Esse amém ficou bem engraçado, desculpe. O irmão Rodrigo, né, na alegria que está enchendo a alma dele, eu sei que ele está querendo negociar, ele está coçando, está mudando até de cor, está feliz. Mas depois a gente vai conversar, né? A gente vai negociar. Fique tranquilo, irmão Rodrigo, a gente vai negociar. Vou repetir de novo. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não de baixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Vamos lá. Vamos fazer uma análise baseada nesses 3 pontos ou 3 procedimentos de interpretação. Vamos lá. Preparados? Vamos lá. Primeira pergunta. Qual o gênero literário que eu leio aqui em Deuteronômio 28, 13? É poesia? É história?
É profecia? É biografia? É narração? Vamos lá. Qual é o gênero literário desse versículo? Profecia. Profecia. Parabéns. Quem falou? Quem falou? Irmão Geraldo Cataluna. Posso lhe dar 50 pontinhos? Então já são seus, tá? Deixa aqui anotar. Rapaz, o coração aqui, ó, passou pro lado esquerdo, está batendo no direito aí. Profecia. Parabéns, irmão Geraldo. Mas ele foi mais rápido, ele deu um tiro mais. Então, Ibra, dá o tiro mais rápido, por favor, dá o tiro mais rápido. 50 pontinhos. Vai se alegrar quando pegar a sua nota final dessa matéria, né? O pastor está muito bonzinho, não, o irmão que fez jus. Profecia. Anote aí. Isso é profecia. É uma profecia messiânica. O que isso quer dizer? É uma profecia voltada para o período que Cristo vai governar 1000 anos sobre a terra. Está notando? Isso aqui é importantíssimo. Como é que eu sei que isso é profecia? Se você tomar tempo, preste atenção, que até um exercício interessante que você pode fazer na sua casa, com tempo, com tranquilidade. Tome um tempinho para ler os 68 versículos do capítulo 28 de Deuteronômio. Vocês vão se espantar, o que eu vou dizer agora. Dentro desses 68 versículos, não tem uma promessa diretamente dirigida para a igreja. É tudo para a nação de Israel. Tudo. Sem uma exceção. E nada voltado para o tempo daquela época, o tempo de Moisés, mas para o tempo que Cristo vai governar 1000 anos sobre a terra, como Israel sendo a cabeça das nações. Faça essa leitura. Pega essa semana, tira um tempinho e leia com calma os 68 versículos do capítulo 28. Você vai viajar durante 3.500 anos de toda a história da nação de Israel, do Antigo até o Novo Testamento. Está tudo ali dentro. Coisa linda demais esse texto, que é pouco lido, pouco explorado e, consequentemente, pouco interpretado. Vamos fazer a segunda pergunta? Então, a primeira já matamos. Bom, na verdade, eu já dei a resposta da segunda, né? Porque a segunda pergunta é: para quem foi escrito? O negócio está ficando bom. O Maurício, eu não sabia que o espírito de leiloeiro é forte aqui. Gente, vocês dariam maravilhosos leiloeiros. Gente, papai. E olha que no passado eu tentei ser leiloeiro e eu fui reprovado no teste. Vocês seriam, olha, maravilhosos. Vocês dariam bons leiloeiros do Christus, o maior leiloeiro do planeta. E ganha muito dinheiro. Fala Israel. Já sabemos, né, que a direção desta mensagem do versículo 13 é Israel. Agora, a terceira pergunta é um pouquinho mais difícil, ou talvez eu já tenha dado a resposta. Por meio da análise do contexto, devemos identificar a intenção do autor ou do editor. Profecia para Israel. Profecia para Israel. A Ibra já... Eu já larguei. 50 pontos. Calma! Eu espero que eu vou soltar uma aqui, que se a Ibra não responder aí, ou vai ser a mamãe, ou vai ser o papai, ou vai ser qualquer um de vocês. Mas vou largar uma bonita hoje, pode acreditar. Alguém está me acompanhando com respeito a essa interpretação, sim ou não? Vamos a um outro texto que fazem um cavalo de batalha em cima dele. Ageu capítulo 2, versículo 9. Pastor, o negócio está ficando interessante, está ficando bem interessante. E ler o Antigo Testamento, repito, não é uma tarefa fácil. Não estou desanimando você de não ler o Antigo Testamento. Ao contrário. Naum capítulo 2, versículo 9. Ageu. Estou com um nó na cabeça, não sei porquê. Ageu 2,9. Os pregadores pentecostais, eu falo com profundo respeito, no que tange, como por exemplo, uma inauguração de templo, ou quando a presença de Deus está caindo na igreja,
Eles são amantes de usar esse texto. Só que tem um probleminha aqui nesse texto. Olha só. Não é? Vamos dizer que estamos num culto super pentecostal. Labareda de fogo, coisa linda. Maravilha. Aí um pregador desses vai usar esse texto. É comum. Gente, é comum. A glória nesta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Alguém já viu isso? Pregadores usaram esse texto de forma isolada para aplicá-lo ao momento onde a presença de Deus está ali se revelando. Alguém já viu isso? A intenção é perfeitamente legítima e boa, mas o enquadramento bíblico não funciona. Não. Vamos fazer as 3 perguntinhas. Qual é o gênero literário aqui? Poesia, história, profecia, narração? Profecia. De novo profecia. De novo. E de novo profecia messiânica. E de novo uma profecia apontando para o momento que Cristo vai reinar 1000 anos sobre o planeta. Uau! Isso seria sobre a Nova Jerusalém? Chegou batendo na trave, irmão Rodrigo. Assim, ó, a bola deu aquele efeito, sorriu pro gol e bateu na trave. Eu recebo 25. Gente, o homem hoje está abençoado, está alegre. Vamos recrear, a gente vai conversar sobre os procedimentos de negociação de impostos. Mas ele chegou bem perto, irmãos. Não se trata da Nova Jerusalém. Se trata do 4º templo de Israel. O templo do milênio. Pastor, como é que você sabe disso? Olha o versículo 3. A chave de interpretação de Naum 2,9 está no contexto. Perdão, Ageu, desculpe. Eu estou com Naum na cabeça, não sei por carga d'água. Eu fiz uma meditação essa semana sobre Naum. Ageu 2,3 é a chave da interpretação do verso 9. Olha só. Quem entre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa da sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Quem se lembra? Qual foi a casa de Deus, ou o templo de Israel, que aí está se referindo ao templo de Israel, que recebeu a primeira glória? Alguém se lembra? A história de Israel fala de 4 templos. Mas dos 4, qual é a chamada primeira casa? Alguém se lembra? Templo de Salomão. Se você vai lá em 2 de Crônicas, capítulo 7, do verso 1 ao 3, só anotar que o tempo já estamos entrando para o horário do recreio. Tendo orado e oferecido o holocausto, o que aconteceu? Desceu fogo do céu. E a glória do Senhor encheu toda a casa. Então o profeta Ageu está se referindo exatamente a este momento. A glória desta última casa. Que última casa? O 4º templo de Israel. O templo do milênio. Por que 4? Anote aí a matemática para você não se perder. Primeiro templo de Israel. Templo de Salomão. Segundo templo de Israel. Zorobabel e Herodes. Terceiro templo de Israel. É o que vai ser levantado logo, o templo da tribulação, pelo anticristo. 4º templo de Israel, o templo do milênio, Ezequiel capítulo 47. Anotou? Volta a fita para você não perder a história. Primeiro templo de Israel, primeira casa, o de Salomão, 970 a.C. Segundo templo de Zorobabel de Herodes, 516 a.C. Terceiro templo, o templo da tribulação, que vai ser levantado com o apoio de um acordo de paz entre árabes e israelenses pelo anticristo. 4º templo de Israel, o templo do milênio. E eu tenho todas as discriminações e detalhes do capítulo 47, livro do profeta Ezequiel. Anotou? Perfeito. Mas aqui está falando a glória desta última casa. Presta atenção que está a glória. Ou seja, que a glória de Deus vai voltar ao templo do milênio. Nada comparado à glória que visitou ou que esteve no primeiro templo. Estão me acompanhando? Porque no segundo e no terceiro templo não tem glória. Presta atenção. No segundo templo foi o templo de Zorobabel e de Herodes.
Em nenhum lugar, nem na história, nem na Bíblia, vemos o registro da glória de Deus no segundo templo. Alô? Alguém sabia disso? Não existe nenhum registro na Bíblia ou na história. Anote isso interessante. Que tenhamos constatado que a glória de Deus chegou ao segundo templo, que é o de Zorobabel e de Herodes. Não há nenhum registro na Bíblia, muito pelo contrário, de que a glória de Deus chegará no terceiro templo, o templo do anticristo. Não há nenhum registro, muito pelo contrário. O anticristo até vai profanar este templo, sacrificando uma porca no início dos 3 anos e meio finais da tribulação. Mas no quarto templo, o templo do milênio, aí a glória de Deus, ela retorna. Então essa maneira como se interpreta corretamente Ageu 2:9. Quem sabia disso, gente? Quem sabia? Sinceramente. A maioria não sabia. Então está anotando e tendo em consideração. Agora, eu pergunto, é fácil interpretar certos textos do Antigo Testamento, sim ou não? Não. Mas aí temos que levar em consideração esses 3 procedimentos de interpretação. Irmão Rodrigo. É de uma certa forma imprudente usar esse versículo de uma outra interpretação, ou tipo igual numa pregação, usar esse versículo. Se você usar a título de comparação, é válido. Desde que você explique a interpretação exata e correta. Fazendo um paralelo, compreende? Se eu quero fazer um paralelo, digamos, irmãos, Deus hoje está nos enchendo da sua presença, da sua graça, está sendo um culto abençoadíssimo, está lembrando o fato que vai acontecer lá no futuro, quando a glória de Deus vai encher o tempo do milênio. A título comparativo é válido, entende? Mas não a título interpretativo. Se eu pego esse texto e faço uma afirmação de algo que está acontecendo agora aqui, ou que aconteceu lá atrás, aí não é válido, entende? A nível de comparação, amém, é válido. Porque eu estou colocando lado a lado 2 fatos completamente diferentes, mas com características similares, parecidas, me compreende? Agora, fazer uma afirmação definitiva sobre esse texto não é válido. Aí seria uma manipulação, que é algo muito normal quando eu não conheço esses 3 procedimentos de interpretação. Eu inconscientemente vou manipular uma interpretação que não corresponde, compreende? Alguns até sabem, conscientemente manipulam a questão da interpretação. Quem está me entendendo, gente? Alguma outra pergunta aqui dentro? Eu estava com uma coisa na cabeça aqui, desculpa. Sim. Não, adiante depois do pastor Jurandir. Sobre a questão literal, figurativo, simbólico. Quando em Gênesis Deus criou o céu, né, no primeiro dia, no segundo dia, isso é literal ou isso é figurativo? Ali nós temos a forma simbólica. Porque a palavra usada para dia, primeiro dia, me acompanha? Segundo dia, terceiro dia, a palavra hebraica é Yom. E a palavra hebraica Yom tem 5 significados. Período de 24 horas, número 1. Período indeterminado de tempo, número 2. Período pré-estabelecido de tempo, número 3. Período no qual Deus tem um propósito específico, número 4. Período já assinalado de Deus para com o homem, número 5. Então são 5 significados diferentes. Aí temos que analisar a palavra, qual o contexto da palavra dia em Gênesis. Aí quando você estuda a fundo, vai cair numa surpresa. Ali está falando o quê? Que cada um dos 6 dias, com exceção do 7º, que diz que quando Deus descansou, fala dos 6 períodos ou das 6 eras geológicas pelas quais passou o planeta Terra. Isso é chocante, porque a maioria não sabe disso. Porque o primeiro dia, o que aconteceu? Alguém se lembra o que aconteceu no primeiro dia? Estamos interpretando o Antigo Testamento. Alguém se lembra? O que aconteceu no primeiro dia da suposta criação? Porque ali não é a criação. Isso aqui não é uma teoria minha. Isso já está provado. Foi a recriação. O que aconteceu no primeiro dia da recriação? Não, vamos lá. Alguém está se lembrando ou não? Qual o fato que marcou o primeiro dia da recriação? Vamos lá, gente.
separou as águas. A luz. Não. Disse Deus, haja luz. Quando estudamos a geologia, descobrimos, escute, isso aqui é fantástico, que o período cambriano é a primeira era geológica. 4 milhões e meio de anos lá atrás. E segundo a ciência, quando surgiu a energia ou a luz cósmica. Tem duas diferenças, assim, existe a luz cósmica e a luz oriundo das estrelas ou dos corpos celestes. Qual é a diferença? A luz cósmica é a fusão dos átomos de hidrogênio que se acumulam no espaço e é a famosa teoria do Big Bang. Como é que é? O Big Bang, na verdade, existiu. Só que Deus por detrás. Haja luz. E a partir daí, todo o universo e o planeta começaram a ser, na verdade, o planeta começou a ser recomposto. Agora, já vamos entrar em 5 minutos, o nosso intervalo. Alguém se lembra qual foi o dia da recriação que Deus criou o tempo? Está na Bíblia. Agora, a gente tem que identificar. Dos 6 dias, teve um dia que Deus criou o tempo. Não, no terceiro dia? Não. Vamos ver se alguém está lembrado. Quando ele coloca o sol para governar o dia. Exatamente, é o 4º dia. Anote aí, anote depois de ler na sua casa. No 4º dia ele criou o sol, a lua, e as estrelas. Isso quer dizer que até antes do 4º dia não existia o tempo. Como é que é? Alô? Não existia a eternidade, Kairos. Santo Pai, não existia o tempo Cronos, o tempo que eu e você estamos hoje sujeitos. Isso é maravilhoso. A ciência ensina que o Sol, a Lua e as estrelas foram criadas no 4º período geológico chamado Cenozoico. Que isso, pastor? Isso é ciência? Mas a Bíblia está confirmando exatamente a ciência. Entende, irmão Rodrigo? A Bíblia, ela tem fatos científicos. Ela não pretende nos ensinar a ciência, mas ela comprova os fatos da ciência. Se você depois tiver interesse nesses fatos detalhados, comprovados à luz da Bíblia e da ciência, eu posso recomendar 3 livros que vão mexer com a sua cabeça. Todos eles em inglês. Tá? Eu posso hoje mesmo postar aqui no grupo, e se você comprá-los, você vai ter uma visão absolutamente assustadora sobre o que é a Bíblia e a ciência. Alguém tem interesse sobre esses 3 livros? Sim ou não? Sim. Mas infelizmente eles estão disponíveis em inglês apenas. Não existe essa obra em língua portuguesa. Tá? Então, isso aqui é muito lindo, mas ao mesmo tempo é muito profundo, porque precisamos entender que nem todos os textos do Antigo Testamento são de fácil interpretação. Deixa eu fechar isso aqui rapidinho para a gente passar para o intervalo. O mundo do Antigo Testamento. A história da nação israelita desenvolveu-se em um contexto geográfico específico. Por essa razão, a Bíblia leva a sério a geografia e registra acontecimentos reais ocorridos no tempo e no espaço. A Bíblia não é uma passagem secreta que leva a uma história fictícia, como as crônicas de Nárnia. No entanto, não é simplesmente uma coleção de registros antigos. Também não tenciona ser um jornal ou um manual topográfico. Como a arqueologia, a geografia expande nosso conhecimento do ambiente das narrativas bíblicas e enriquece dessa forma nossa compreensão de certos textos do Antigo Testamento. Só para terminar, vou fazer 2 perguntinhas, só para fazer uma avaliação dos nossos conhecimentos bíblicos básicos do Antigo Testamento. Quando a Bíblia se refere ao mar salgado, saúde, está se referindo a que mar? Muito conhecido na geografia bíblica. Nós vamos passar por essa matéria. Mar Morto, excelente, excelente. Quando a Bíblia se refere ao Mar Grande, está se referindo a qual mar? Muito conhecido na geografia bíblica. Mediterrâneo. Maravilha! Então nós temos que discernir, entende? Esta topografia, ou seja, esta linguagem, que ela é um pouquinho realmente difícil, mas a partir do momento que eu já tenho a noção da geografia, a noção vai ficar muito mais fácil
quando eu estiver fazendo a leitura do texto. Para fechar, Monte Horebe. Monte Horebe, alô? Monte Horebe na Bíblia. E como ele era também conhecido? Quando você está lendo passagens do Antigo Testamento sobre o Monte Horebe, está se referindo a um monte de grande importância. Alguém se lembra? Sinai. Maravilha! Vou começar da ponta, gente. Vocês estão tudo, está tudo guardadinho na caixinha. Então, depois do recreio, eu vou largar várias perguntas, irmã Eva e tantos outros vão responder, e nós vamos fazer hoje um leilão de pontinhos. Tá bom? Vamos colocar de pé e agradecer a Deus? Quantos de vocês estão percebendo que é importantíssimo termos uma visão correta para uma boa interpretação do Antigo Testamento? Quem está percebendo que existe essa necessidade? Não é um luxo, irmãos, é uma necessidade. E depois eu vou fazer algumas recomendações de obras e comentários bíblicos que vão ajudar vocês demais na compreensão da interpretação do Antigo Testamento. Pai, muito obrigado por esta primeira parte. Senhor, como a Tua palavra é rica, como a Tua palavra é maravilhosa, como a Tua palavra é profunda, e queremos, em nome de Jesus, pedir-nos perseverança para estudarmos. É desafiante, é difícil, transpira, queima os neurônios, mas, Senhor, que lindo, que gratificante é para nós sabermos, a Deus, que quando aprendemos a interpretar corretamente a Tua palavra, vamos entendê-la, e entendendo-a, podemos aplicá-la, não somente à nossa vida, mas também à vida daqueles que estão ao nosso redor. Continua conosco, abençoa este período de intervalo, que possamos ter muita boa produtividade no avanço desta matéria, para a Tua honra e para a Tua glória, em o nome de Jesus. Amém. 15 minutinhos. Eu acho que ela passou por aqui. Essa menção, o termo sorte dele tem algum significado diferente, né? Destino, trajetória, conduta de vida, não no sentido literal, sorte, que é algo ao azar. Ok? Fico feliz de ouvir isso. Não, nós vamos trabalhar com isso na matéria de hermenêutica e exegese. Meus irmãos, vamos fazer o seguinte para ganharmos tempo. Vamos corrigir os exercícios, tá? E aí depois nós damos o fechamento, entrando no mundo do Antigo Testamento, certo? E dando uma visãozinha geral, né? uma revisão geral do que já estudamos já em 2 aulas, já que hoje é a segunda aula. Vamos aos exercícios, né? Lembra-se que nós orientamos a vocês a fazermos o primeiro bloco, que está na página de número 1, tá? Coloque entre as chaves um X para certo e um O para errado. Alguém me questionou, pastor, por que não colocou C para certo e E para errado? Isso é para trabalhar, é para driblar o nosso cérebro. Isso é intencional, é para driblar o nosso cérebro. Mas vamos lá. Vamos só corrigir essa primeira parte, né? De 1 a 20. Página de número 1. Isso, 1 de 4, exatamente. 1 de 4. 1 de 4. Lembre-se que temos 3, né? Bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Para a próxima aula nós vamos corrigir o bloco 2. Anote aí, próxima aula estaremos corrigindo o bloco 2. Hoje é o bloco 1. Número 1. Gênesis é a palavra hebraica que significa aventuras. Certo ou errado? Errado. Então é a letra O. Perfeito. O de olho, de olhão. 2. Abraão foi escolhido não por merecimento, mas antes, devido ao fato de Deus ser cheio de graça. Certo ou errado? Errado. Certo! Opa! Certíssimo, então é X. É por graça, sim senhor. Não foi por merecimento. Abraão era um idólatra. Alô, me acompanhe. Abraão era um idólatra, era um sumério, caldeu, não tinha o conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Então Deus escolheu por graça, ainda que a palavra graça, ela não é uma constante revelada
explicitamente, mas ela está presente em todo o Antigo Testamento. Então, 2x. X é certo. Exatamente. X é certo. Siga a orientação do mestre Rodrigo. X é certo. Desculpa, eu só estava falando por exato. Está corretíssimo. Não, vamos ficar ligado. Vamos lá, número 3. O título do segundo livro da Bíblia significa saída. Certo ou errado? Certo. Então, qual é a letra? X. Número 3, X. 4. O livramento dos israelitas oprimidos do Egito é tipo de redenção. Certo ou errado? Certo. Então, qual é a letra? X. Número 5. No Monte Sinai, a nação redimida rejeita a lei. Certo ou errado? Certo. Errado. Ela recebe a lei, claro. Não confunda a questão do bezerro de ouro. Não. Mas no Monte Sinai não era que eles não quiseram subir para receber a lei? Mas veja bem, mas a nação não rejeita. Se nós olharmos com atenção, a nação não rejeita. A nação ela é repreendida pela falta de fé em Moisés e pela idolatria na construção do bezerro de ouro. Você lembra? Depois que a punição é lançada sobre os idólatras, a nação bate o medão, né? Claro, vira a manifestação da ira de Deus, ali a nação aceita a lei. Lembra-se disso ou não? Alô? Alguém está se lembrando disso? Nós temos que ler o texto para concatenar, fazer as devidas conexões. Então, número 5, tá? A nação redimida não rejeita a lei, então está errado. 6. Levítico, o terceiro livro de Moisés se assemelha ao manual de sacrifício. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. X. 6x, certo. Número 7. Levítico ressalta a função dos sacerdotes como ministros do Senhor. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Então, letra X. 8. Números era conhecido principalmente pelo nome de O Censo. Certo ou errado? Errado! Cuidado, gente. Vocês têm que ler com atenção o capítulo 1 e o capítulo 2. Aí você vai descobrir a resposta. Se você não ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Números, aí você vai cair nesse engano, que é o engano aparente. Então, está errado. Número 2. O livro de Números foi o livro de Moisés mais citado por Jesus e pelos apóstolos. Certo ou errado? Errado! Qual é o livro de Moisés que Jesus mais faz menção? Alguém se lembra? Deuteronômio. Deuteronômio é o livro que Jesus mais menciona da parte de Moisés. Então, o número 8 é errado, o número 9 é errado, número 10. O livro de Números parece ser uma coleção de informações, narrativas e rituais ou lei moral. Certo ou errado? Certo. Errado! Opa! Vocês não estão lendo o livro de Números. Leiam, o nome engana muito. Mas quando você lê o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Números, aí você já tem a visão do que é, na verdade, o livro de Números. Não se guie pelo título, se guie pelo conteúdo. Então, número 10, errado. Número 11, eita! O livro de Números possui uma mensagem restrita à tribo de Levi. Certo ou errado? Errado! O que é restrita? Dirigida unicamente à tribo de Levi. E esse livro é Levítico e não Números. Depende como você interpretou a palavra restrita, né? Então a mensagem restrita, ou seja, dedicada unicamente. Então, número 11, errado. Porque a resposta seria Levítico. Número 12. Quando o livro de Deuteronômio foi escrito à nação de Israel, se encontrava ao lado do Monte Sinai. Certo ou errado? Errado. Quando você lê o capítulo 1 e 2 de Deuteronômio, você descobre exatamente onde estava a nação de Israel no momento da redação do livro de Deuteronômio. Então, número 12, errado. Número 13, o livro de Josué registra a história de Israel desde a chamada de Moisés.
Certo ou errado? Errado. Erradíssimo! Oh! Josué não registra a história de Israel desde a chamada de Moisés. Josué registra a história de Israel entrando na terra prometida. Confere? Vamos lá. Número 14. O livro de Números se assemelha no Novo Testamento à carta aos Hebreus. Certo ou errado? Ih, eu estou vendo muitos sussurros de pombinho. Errado. Então qual é o livro do Novo Testamento que se assemelha à carta aos Hebreus? Levítico, do Antigo Testamento. Levítico. Então 14, errado. Número 15. O livro de Josué talvez tenha sido escrito por um dos profetas da sua época. Certo ou errado? Certo. Certo, certo. Não se sabe com exatidão o autor do livro de Josué. Uma tradição histórica muito forte afirma que sim, tenha sido Josué, mas uma outra tradição levanta a conjectura que pode ter sido os profetas da sua época. Então, número 15, certo, X. 16. O título do livro dos Juízes provavelmente foi sugerido pelo versículo 16 do capítulo 2. Se você ler com atenção, você vai descobrir a resposta. Certo ou errado? Certo. Errado? Não, leia com atenção. Leia Juízes 2, verso 16. Aí você vai descobrir a resposta. Então, se você está dizendo que está certo, então que você não leu. Então, leia que você vai descobrir que está errado. Então, é 16, 17. Na tríplice divisão da Bíblia hebraica, lei, profetas e escritos, o livro dos Juízes se acha entre os escritos. Certo ou errado? Certíssimo. Sim. Esqueceram lá na matéria de bibliologia? Então, minha sugestão, pega a apostila de bibliologia e procura a divisão da Bíblia hebraica, as 3 divisões da Bíblia hebraica. Aí você vai descobrir que o livro dos Juízes está inserido dentro da divisão os escritos. Vale a pena, dê uma olhadinha lá na apostila de bibliologia. Então, número 17X, correto. 18. A opinião mais aceita a respeito de quem escreveu o livro dos Juízes é que seja Saul. Certo ou errado? Errado. Erradinho. Nada que ver dentro do tempo de Juízes em relação a Saul. 18, errado. 19. O livro de Ruth descreve a direção providencial de Deus da vida de uma família israelita. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. X. 20. No grego e em traduções posteriores, o livro de Ruth vem em seguida ao de Jó. Certo ou errado? Errado. Errado. Basta você se lembrar disto na matéria de bibliologia. Número 20, errado. Para quem se perdeu na neblina, repetindo as respostas. 1, O. 2, 3 e 4, X. 5, O. 6 e 7, X. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Ou seja, de 8 a 14. Todas estão erradas. Então, Ozinho neles. Tá? De 8 a 14, todas estão erradas. Letra O. 15X, 16O, 17X, 18O, 19X e 20O. Damian, háblame. Qual é o nome pelo qual o livro de Números é conhecido? Qual o Em hebraico quer dizer registrou. registro? Registro ou registrou. Abhad Armik Itzivah, como se diz no hebraico. Ok? Alguma dúvida mais? Podemos avançar? Próxima aula, bloco 2. Então, divirta-se durante a semana com os exercícios do bloco 2, 20 questões. Sim, pastor Elias? A 16 que está falando, o título do livro de Juízes foi sugerido pelo versículo 16, quando a gente lê, dá a impressão que sim. E aqui tá Dá a impressão, exatamente. E qual seria a resposta? Aqui está errado. No caso está errado. Sim, mas foi sugerido por onde? Por quem? No livro de Juízes.
por causa da presença dos homens que foram levantados por Deus para administrarem a Israel. Lembre-se que depois de Josué, Josué não deixou nenhum líder, não houve nenhum líder que pudesse administrar a nação de Israel num período altamente crítico e necessário, que era estabelecer a nação dentro da terra prometida. Pelo contrário, né? O livro de Juízes é o completo oposto do livro de Josué. No livro de Josué nós vemos ordem, nós vemos a presença de Deus através da liderança de Josué, mas o livro de Juízes inicia com uma declaração muito chocante. Vamos lá no capítulo 1 do livro de Juízes, só para refrescar a nossa memória, porque o próprio livro inicia com uma declaração altissimamente chocante. Livro de Juízes. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, e eis que nas suas mãos entreguei a terra. Então nós, lendo todo o primeiro capítulo de Juízes, você vai chegar à conclusão que a nação de Israel fazia o que bem entendia. Então era uma confusão generalizada. Além da confusão generalizada, o povo começou a adorar a outros deuses. E aí Deus tem um tratamento muito especial. Como a nação de Israel foi uma nação chamada, escolhida para servir a ele, e Deus começou a observar a nação indo até a adoração de outros deuses, Deus simplesmente usou uma tática que funciona e sempre vai funcionar. Permitiu o quê? Com que os inimigos da terra prometida, ou seja, os cananeus, se levantassem para fazer a vida de Israel um quadradinho. Então, os 13 juízes foram as 13 manifestações, tanto da ira como da misericórdia de Deus, para levar a nação a se aproximar da pessoa de Deus. Era bem engraçado, né? Quando Deus levanta o primeiro juiz, Otoniel, a nação estava oprimida por uma nação de Canaã. O povo grita, clama. Deus lá do céu, pela sua misericórdia, se inclina, ouve, levanta Otoniel, a nação alivia, né? Mas veja só que coisa estranha, né? Normalmente a nação respira aliviada, vai de novo a adorar outros deuses. Aí de novo Deus permite uma outra nação de Canaã se levantar para atormentar Israel. Então foi uma sequência de 13 vezes, de 13 ataques à santidade de Deus, à rejeição de Deus, e 3 vezes a nação clamando e Deus tendo misericórdia. Então essa é a razão que o livro dos Juízes ganha esse nome, de homens levantados por Deus, incluindo uma mulher, Débora, no sentido de dar a ordem espiritual. Mas chegamos à conclusão que essa ordem nunca pôde ser alcançada da maneira como Deus queria. Mas foi a maneira que Deus usou para trabalhar com a dureza, com a arrogância, com a idolatria que a nação de Israel incumpria, ou que assim executava. Então essa é a razão do nome Juízes. Perfeito? Então, próxima aula nós vamos corrigir então o bloco 2, 20 questões, tá? Para o divertimento dos queridos irmãos. Vamos lá. Pastor? Sim. Porque na análise na Bíblia, na minha Bíblia, a análise do livro de Juízes fala exatamente que o capítulo 2, o versículo 16, fala que é o título do livro. Mas é interessante. Vamos lá então no 2,16, só para tirar essa duvidazinha, para não ficar. Isso aí é um ponto de vista que, claro, nós respeitamos, mas é interessante isso aqui, ó. Capítulo 2 de Juízes, versículo 16. Suscitou o Senhor juízes. Faz sentido, né? Mas quando nós lemos o conteúdo, o sentido fica mais amplo. O Senhor suscitou juízes que os livraram da mão, que os pilharam. Mas, na verdade, tem outro significado. Não exatamente 100% o versículo 16 do capítulo 2. Pode dar a ideia de uma certa contradição. Mas, na verdade, se liga ao tratamento que Deus deu à nação de Israel. Embora, repito, o versículo 16 diz: suscitou o Senhor a juízes. O que quiser a palavra suscitar? Alguém se lembra? Levantar? É um pouco mais do que isso. Estabelecer. Mas observe que alguns juízes, se nós estudarmos profundamente a vida de cada um deles, dá a entender que não foi Deus quem os estabeleceu. Vocês já estudaram a vida de cada um dos juízes? Alguns fica bem duvidoso. Sansão é um deles. Vai entender que ali não foi Deus que o levantou. Sim, levantou por causa da força sobrenatural,
pelos atos que ele fez, mas se nós analisarmos uma a uma a vida dos juízes, realmente o suscitar de Deus aí é um pouco polêmico, né? Na verdade, Deus faz isso, ele levanta pessoas incapazes, pessoas até mesmo impossibilitadas de cumprir os propósitos dele dentro de formas naturais, certo? Mas essa questão aqui que eu coloquei é exatamente para vocês pensarem com respeito à palavra suscitar. Por isso que a número 16, dentro deste contexto, ela é considerada errada. Mas não na prática, porque Deus exatamente se levantou para socorrer a nação de Israel por 13 vezes. Quem foi o último juiz de Israel? Alguém se lembra? Samuel. Que característica Samuel teve como o último juiz, que nenhum outro juiz teve? Só isso? Só isso? Juiz, profeta e que mais? Sacerdote. Então, de todos os juízes de Israel, Samuel foi o mais incomum de todos. Vamos então aqui com respeito a uma visão bem rápida sobre o Antigo Testamento, bem rápida. Se der tempo ainda hoje, voltaremos à página que nós nos detivemos, né, que é a questão da geografia. Bom, isso nós já sabemos. A palavra Bíblia vem do grego e significa livro, formada pelos livros canônicos. Eu esqueci, irmãos, me deu um branco, né? Eu fui comer um biscoitinho ali com paté e ele branqueou a minha memória. O que quer dizer canônico? Canônico. Livros que são verdadeiros. Que são... Só isso? Verdadeiro. Em que sentido? Canônico. Vamos lá. Vara de medir. Perfeito, pastor Elias. Continua. Fecha que eu quero dar pontinho pro pastor. Vai lá, pastor Elias. Fecha, não. Ele está certo. O direito é dele para ganhar um pontinho. Vamos lá, pastor. Faz a pergunta de novo. Então. Ele sabe, Não, ele já jogou. Deixa o direito do pastor Elias. Não, eu quero dar um pontinho pro pastor Elias. Eu quero sair daqui com alegria no meu coração, transbordando. Vara de medir. Vai lá. Continua, pastor. Continua. Só está no caminho. Vamos lá. Tá, tudo ali. Não perdeu, não. Calma, meu Vanessa. Deixa Deus usar o pastor Elias. Vara de medir, mas o que isso quer na prática significa o quê? Vamos lá, eu sei que o senhor sabe. Na verdade, eu não sei o que o pastor está querendo saber. Não, o significado, qual o significado dessa vara de medir? Qual a razão que foi usada essa ilustração de vara de medir? Que traduz a palavra canônico. Vamos lá, deixa o pastor Elias, porque a bênção é dele. A menos que ele jogue para trás ou para o lado. Eu jogo pro pessoal. Ai. Que pastor, eu queria dar 50 para o senhor. Eu passo. Ele passa. Vamos lá. Quem pega? Evaldo. Vamos lá. Inspirado? Ô, Evaldo! 50, Evaldo. Inspirado. Escreve em algum lugar. Canônico. Inspirado e autorizado. Evaldo, oh meu Deus. Acalma. Todos vão levar 50. Se não hoje, na próxima. Se Deus quiser. Ok. Os livros que foram canônicos foram inspirados. Daqui, ó. Inerrantes, infalíveis, suficientes. 66 livros considerados autoritativos. Só a escritura da Reforma Protestante. Termo usado por João Crisóstomo no século IV. A forma como o Antigo Testamento foi feito, materializado, papiro. Olha só como era interessante. O papiro era um vegetal, né, que nasce às margens dos rios e lagoas da Palestina e do Egito. Tem esse desenho parecido com uma pequena palmeira. Se separa o caule, parecidíssimo com o palmito. Aí faz o corte das tiras e coloca essas tiras numa espécie de uma prancheta, um pano para cobrir e depois usa um martelo, um macete para bater. Passa-se um tempo, ele fica sequinho, esticado como fosse uma folha de papel. Depois temos o pergaminho, que é a pele de animais, de texugo, de cabra, de foca. Então o animal ele era todo cortadinho, depois esticado dentro deste quadrado, secado ao sol e tomava este formato de rolo. O formato dos livros, no formato de rolo, ok, como estamos vendo aqui. Geralmente aqui esses rolos são de pergaminho, não são de papiro, tá?
Depois temos o grande rolo de Isaías, que é aquela grande descoberta do ano de 1947, nas cavernas de Qumran, em Israel, aqui está, tá? E aqui a exposição deles em Tel Aviv, Israel. Eu creio que este ano eles vão vir aqui à Flórida, a Miami. Eu tendo a data, eu avisarei aos queridos irmãos, e aí nós poderíamos, né, visitar, né, o Museu de História Natural em Miami, que eles estarão exibindo todos estes rolos. Já tive a oportunidade de ver todos esses rolos já 23 vezes da minha vida, dos últimos 50 anos. É emocionante você ver um milagre preservado da parte de Deus na questão da autenticidade do Antigo Testamento. Depois temos os códices, né? Os mais importantes, os sináiticos, escrito em grego, data do século IV, o único que contém todo o Novo Testamento. Depois o Vaticano, escrito em grego, data do século IV, contém praticamente toda a Bíblia. Depois o Alexandrino, escrito em grego, data do século V, contém toda a Septuaginta. Lembre-se que a Septuaginta me deu uma outra perca de memória. Gente, eu estou muito ruim na minha cabeça hoje. O que se trata da Septuaginta? O que é a Septuaginta, gente? Vamos lá. Tradução hebraica para o grego. 50 pontos. ¡Oh, Damián! El argentino está con toda polenta. ¡Oh, dale, 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 dale! ¡Oh, Damián! Bien, bien. E ninguém aplaude o Damián. Olha só, sai sozinho. Ai, ai, ai. Só o Damián se lembrava disso. É a tradução do hebraico para o grego. Gente, vocês deixaram de levar esse ponto. Vamos lá. Anotem, irmão, não pode esquecer. E a Vulgata? Alguém se lembra da Vulgata? Do que se trata a Vulgata? Mas qual é a característica muito chamativa da Vulgata Latina? Quero dar pontinho, gente. Hein? É da latina para hebraico? Não, a Vulgata Latina tem uma característica muito chamativa. Nós já falamos isso na matéria de bibliologia. Então, 50 pontinhos, ou para Hebra, ou para quem pegar. Ninguém se lembra? Dá mais uma pista, dá mais uma pista. Ela tem uma característica única, singular. Singular. Ela é única. Ela tem várias, mas ela tem uma que é singular. Ausência de algum livro? Não. É em cima da Vulgata que todas as traduções das Bíblias católicas são feitas. Todas as traduções que conhecemos das Bíblias católicas são baseadas na Vulgata Latina. Amém? Procura não se esquecer disso, que é importantíssimo. Vamos lá. Depois temos o Código de Leningradenses, um dos mais antigos e mais completos, com o texto massorético. Deixa eu explicar a vocês o que é o texto massorético. Ó, isso aqui é o hebraico. O hebraico não massorético, ele era escrito todinho ligado, um coladinho com o outro, e não tinha esses sinais que vocês estão vendo aqui. Olha que interessante. Que o hebraico se escreve e se lê da direita para a esquerda. Então o texto não massorético, antes de 1008 depois de Cristo, era tudo agarrado, tudo junto. Era uma batalha para quem não conhecia a leitura plena do hebraico, porque não tinham sinais diacríticos, porque no hebraico não existe A, E, I, O, U. Mas os massoretas, que foram os copistas a partir do século X, Deus nos inspirou para separarem as palavras e colocarem os sinais diacríticos que davam a característica do som de vogais. Aí o hebraico se tornou muito mais prático de se ler, pronunciar e se escrever. Então procure entender isso aqui e anotar, que o texto massorético é o texto que recebeu os sinais que dão o som das vogais e, consequentemente, a separação das palavras. Depois nós temos a Vulgata, já falamos, né? A tradução em latim da Bíblia, feita entre os séculos IV e V por São Jerônimo. É a versão oficial da Igreja Católica,
desde o Concílio de Trento em 1546. A Septuaginta é a tradução grega a partir do texto hebraico do Antigo Testamento, feita entre os séculos III a.C. e I a.C. Essa é a Bíblia de Wycliffe. Isso aqui é uma coisa linda. É a tradução para o inglês da Vulgata, feita entre os anos 1382 e 1395. Ela está exposta no Museu Britânico em Londres, Inglaterra. Depois temos a Bíblia de Lutero, lindíssima. É a tradução para o alemão, feita por Lutero a partir do século XVI, a partir dos originais. Segundo os experts, é a melhor tradução da Bíblia nos dias de hoje. Chega a 98% de pureza na interpretação do hebraico, aramaico e do grego koiné. Depois a Bíblia de Tyndale, escrita para o inglês a partir do século XVI, composta por todo o Novo Testamento e metade do Antigo. Depois a Bíblia King James, ou Rei Tiago, feita no início do século XVII a pedido do rei Tiago Jaime I. É a versão oficial da Igreja Anglicana. E a Bíblia em português, eu vou parar daqui a pouquinho, que temos como mais avançar, são as outras traduções históricas. Tudo isso estamos fazendo menção do Antigo Testamento, tá? Está nos slides que vocês já receberam ali no grupo. Aqui estão as traduções históricas da Bíblia em português. A nossa Bíblia em português tem uma história bastante interessante. Ela não nasceu apenas com João Ferreira de Almeida, mas lá no século XIII e no século XIV, né, com o tradutor português Dom Diniz. Somente em 1819 a Bíblia foi publicada. Aí temos o Antigo Testamento no hebraico, chamada Tanakh, a lei, profetas escritos, lei Torá, profetas Nebiim, escritos Ketubim. Olha a maneira, tá? E o livro de Números, no deserto, registro, seria a tradução. No deserto, registro, ou registro no deserto. Então aqui estão os significados dos nomes. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí a maneira como o livro dos profetas, o Nebiim, são divididos, anteriores e posteriores, os escritos. É bem diferente em comparação das nossas Bíblias. Esse é o Antigo Testamento católico. Vale a pena você observar as diferenças, né? Eles têm os livros deuterocanônicos e apócrifos em comparação à Bíblia protestante, católica e hebraica. E aqui estão os 39 livros chamados protocanônicos, que são os mesmos da Bíblia protestante e da Bíblia hebraica. Depois o Antigo Testamento protestante, como eles são divididos, e os elementos essenciais à compreensão. Além desses 4 aqui, nós temos o elemento revelacional e teológico. Aí temos o Pentateuco, que é fácil de se entender, os 5 primeiros livros e atribuídos a Moisés. O Antigo Testamento ele tem vários nomes, né? Lei, livro da lei, livro de Moisés, livro do Senhor, livro da lei do Senhor. No Novo Testamento é chamado de livro da lei, livro de Moisés, livro do Senhor e assim por diante. Mas vamos falar um pouquinho isso na próxima aula. Eu quero dar uma outra tarefa para vocês, 10 e 14. Eu peço, por favor, que vocês leiam a página 17, 18 e 17 e 18. 17 e 18. Preste bastante atenção. Eu vou fazer várias perguntinhas ligadas a estes mapas que vocês estão vendo aí. Mesopotâmia, Ásia Menor, Anatólia, região Sírio-Palestina, Egito, Península Arábica e Palestina. Então leiam a página 17 e 18, só 17 e a 18. Eu vou fazer algumas perguntinhas com notinhas de 50 até 75 pontos, para ajudar vocês. Mas estudem, página 17, 18, desculpe, e 19. 17, 18 e 19. 17, repito, 18 e 19. Então, além do exercício das 20 questões do bloco 2, de página 17, 18 e 19. É facilzinho, tá? Procure focar
em cima dos mapas. Mesopotâmia, alguém está me entendendo? Ásia Menor, Anatólia, região Sírio-Palestina, Egito, Península Arábica e Palestina. Você estudando, vai ter facilidade, obviamente, de responder as perguntas. São 10h13, já vamos à finalização. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma abordagem que gostariam de fazer? Está tudo resolvido até o momento? Tudo certinho? Maravilha. O único detalhe que hoje me chama a atenção é o alto espírito de negociação que hoje foi aqui, enorme. Eu acho que de todas as aulas, desde que começamos em janeiro, nunca tivemos uma aula com tamanho de negociação. Esse foi um negócio assim, um pouquinho forte. Mas é válido, querendo dizer que vocês estão valorizando, né, a cada ponto que estamos estudando a palavra de Deus. Vamos colocar de pé, agradecer ao Senhor pela aula de hoje. Fala, irmão Geraldo, soltou ouvidos. Posso uma perguntinha assim, dentro do... Por favor. Quando eles chegam na Terra Prometida, fala que eles guardam um pouco esse maná. Está guardado até hoje ou não? Não, claro que ele secou. Mas a arca está aí, está vivinha, inteirinha. Tá? Já no subterrâneo de Jerusalém, para breve, quando o templo for inaugurado, ela vai ser introduzida. Agora o maná, para sua tristeza e para minha também, já secou. Não, porque várias coisas dessa época tem guardado. Só que eu preciso falar que eles guardaram um pouco do maná, você quer saber se tinha isso. Sim, não. A menos que houvesse uma intervenção sobrenatural para ter sobrevivido quase 4.000 anos. Mas como temos informação, essa possibilidade, até Deus poderia ter feito isso, ok? Mas se fizesse, poderia ser até objeto de culto e de idolatria. Então secou. Mas a arca, sim, a arca está viva e forte, está lá. Damião, por favor. Tinha 3 itens dentro dela, né? A vara que floresceu, as tábuas e o maná, seria? Ô, Damião. Damião está querendo, mas está certíssimo, Damião. Sei. Isso. Então, mas isso aí, esses itens não estão lá dentro dela? Né? Não. Provavelmente não, né? Provavelmente não. Embora não há nenhum registro, nem histórico, nem bíblico, de alguém que tenha aberto a arca e visualizado. Poderia haver uma surpresa, mas respondendo e reforçando a resposta do irmão Geraldo, por lógica, compreende, irmão Geraldo, o maná não poderia estar subsistente, mas se há uma ação do sobrenatural, quem sabe? Outra pergunta, pastor. Sim. A arca está em Israel ou não? Está no subterrâneo de Jerusalém. Essa informação eu tenho. 100% correto. 100%? 100%. Porque eles falam que está na Etiópia também? Ela saiu da Etiópia, há 2 anos atrás. Ela saiu da Etiópia. Tem um DVD que, se eu tiver tempo, não sei se eu terei tempo, de 2 horas que o National Geographic, ela emitiu há 2 anos atrás, eu adquiri, é assustador os detalhes da arca quando ela sai da Etiópia e vai para Jerusalém. Eu tenho esse DVD. Se um dia a gente tiver uma oportunidade de visualizá-lo, olha, é assustador. Como a coisa é real, ela está sendo preparada para a inauguração do 3º templo. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Deus nos falou nesta noite através da sua palavra, sim ou não? Eu quero acreditar que sim. Falou profundamente ao meu coração. Vamos pedir, pastor Edson, por gentileza, nos leve a Deus agradecendo pela aula de hoje. Deus continue abençoando nossos queridos irmãos. Estaremos juntos de novo na próxima quinta-feira, permitido Deus, dia 6 de abril, para a glória do Senhor nosso Deus. Pastor Edson, nos despedir de oração. Senhor nosso Deus, graças te damos por essa rica oportunidade de estarmos reunidos neste lugar. Graças te damos pela vida do nosso pastor, que tem nos instruído, tem nos ensinado com tanta sabedoria. Guarda, Senhor, despede-nos, Senhor, debaixo da tua mão poderosa, em paz aos nossos lares. Guarda-nos, Senhor, durante, Senhor, ao trajeto até chegar em nossas casas. Sim, Senhor. Porque sabemos, ó Senhor, que as nossas vidas estão debaixo de suas mãos, Sim, Senhor. poderosas, Senhor, e protetoras. Abençoa cada um de nós, Senhor. Dai-nos, Senhor, um resto de semana abençoado, e que amanhã, Senhor, suas mãos nos levante, nos desperte, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tome a mão do seu irmão para nós fazermos o fechamento da nossa aula. Isto. Tome a mão do seu irmão, não vai dar choque, não vai pegar gripe. Vamos lá então, vamos agradecer a Deus com o nosso lema.
Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Fim das nossas transmissões, quinta-feira, dia 30 de março de 2023. Muito obrigado a todos. E a